Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eliane e o relato de hoje é sobre uma cidade estranha. Mas antes, curta o nosso vídeo e se inscreva para não perder os próximos relatos. Caso você tenha alguma história e gostaria de compartilhar com a gente, é só mandar no e-mail que está na descrição. Dito isso, vamos ao nosso relato. Fiquei preso em uma cidade que não existia no mapa. Oi, tudo bem? Escondi o nome porque quando conto, as pessoas riem de mim. Acham que eu dormi dirigindo ou dizem que foi confusão de estrada. Mas eu sei onde eu estava. Eu sei também que aquele lugar não devia estar ali. Isso aconteceu comigo no começo dos anos 2000. Na época eu trabalhava como representante comercial, viajando de carro por cidades pequenas. Eu rodava bastante por estradas estaduais, pegava muito trecho ruim, estradas sem acostamento, posto velho, cidade que mal aparecia no mapa. Então, eu não era inexperiente. Pelo contrário, eu tinha costume de dirigir na estrada de madrugada, pegar neblina, chuva, atalho, desvio. Já tinha passado perrengue de todo tipo: pneu furado, estrada interditada, ficar sem sinal, quase bater em animal atravessando. Mas nada chegou perto do que aconteceu naquela noite. Eu tinha saído de uma cidade do interior depois de uma visita a cliente. Era para ser uma viagem simples, coisas de 2 horas e meia até a cidade onde eu ia dormir. Só que atrasei. O cliente me segurou, depois parei para comer, depois começou a chover. Quando peguei a estrada de verdade, já era quase 9 da noite. Eu lembro que o rádio não pegava direito, ficava caindo, entrando umas estações distantes, música sertaneja cortada. Depois, silêncio. O GPS de celular naquela época não era como hoje, e o meu vivia sem sinal. Então eu usava mapa impresso e placa mesmo. Eu conhecia parte do caminho, ou achava que conhecia. Depois de quase 1 hora dirigindo, a chuva engrossou. Não era temporal, mas aquela chuva contínua, chata, que deixa o asfalto brilhando e a visibilidade ruim. Eu diminuí bastante a velocidade. Foi aí que eu vi uma placa indicando uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar. O nome era Santa Olívia. A placa dizia Santa Olívia, 12 quilômetros. Eu achei estranho porque tinha estudado o trajeto antes e não lembrava de nenhuma Santa Olívia no caminho, mas também não era impossível. Tem muita cidade pequena que você só descobre quando passa perto. Continuei. Uns minutos depois, meu carro começou a falhar. Primeiro, perdeu a força. Depois, o painel piscou. Eu xinguei sozinho, porque já estava tarde e chovendo. Pensei, pronto, agora vou ficar parado no meio do nada. Mas logo depois apareceu outra placa. Santa Olívia, 2 quilômetros. Eu respirei aliviado. Pensei que se o carro apagasse, pelo menos eu conseguiria ajuda. Entrei na cidade por uma avenida estreita, com um paralelepípedo molhado. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a iluminação. Tinha postes antigos com lâmpadas amareladas, bem fracas. As casas eram antigas também, todas muito parecidas, com janelas altas, fachadas descascadas, algumas com varanda de ferro. Não tinha movimento, nada, nem cachorro na rua. Eu estranhei, mas pensei que fosse por causa da chuva e do horário. Cidade pequena dorme cedo mesmo. Pouco depois da entrada, vi uma praça. Tinha uma igreja no centro, um coreto velho, árvores grandes e bancos de ferro. Parei o carro perto da praça porque ele estava engasgando muito. Quando desliguei o motor, o silêncio pareceu ainda maior. Era um silêncio pesado. A chuva caía, mas parecia que não fazia som direito.
Eu sei que isso é estranho de dizer, mas era como se o barulho estivesse abafado, como se eu estivesse dentro de uma sala fechada, não numa rua. Saí do carro e fui procurar alguém. Vi uma luz acesa num prédio pequeno que parecia uma pensão ou hotel antigo. Na fachada estava escrito Hospedaria Santa Olívia. Bati na porta. Uma mulher abriu. Ela devia ter uns 60 anos, talvez mais. Usava um vestido escuro, cabelo preso, cara muito séria. Não parecia surpresa de me ver. Isso me incomodou um pouco, porque naquela situação normal seria a pessoa estranhar um homem molhado batendo na porta quase 10 da noite. Eu expliquei que meu carro estava com problema e perguntei se havia algum mecânico na cidade. Ela me olhou por alguns segundos e disse: Hoje não. Perguntei se no dia seguinte teria. Ela respondeu: Se o senhor ainda estiver aqui, talvez. Na hora eu achei uma resposta esquisita, mas tentei ignorar. Perguntei se tinha telefone, porque meu celular estava sem sinal. Ela apontou para dentro e mandou eu entrar. A recepção era antiga, muito antiga mesmo. Tinha um balcão de madeira, um sino pequeno, um relógio de parede parado e um cheiro forte de mofo misturado com vela. Ela me mostrou um telefone preto, daqueles antigos. Peguei o aparelho, mudo. Eu disse que não estava funcionando. Ela respondeu: Quase nada funciona direito aqui. De novo, aquela resposta estranha. Eu perguntei se podia me hospedar, porque não tinha condições de seguir viagem com o meu carro falhando. Ela pegou um livro grande, abriu numa página em branco e pediu meu nome. Eu assinei. Quando ela virou o livro para guardar, eu vi uma coisa que me arrepiou. Na página anterior não tinha datas recentes, tinha nomes escritos com datas antigas. 1978, 1979, 1980. Eu perguntei se aquele livro era velho. Ela respondeu: É o mesmo desde o começo. Não perguntei mais nada. Ela me deu a chave do quarto 6. Subi uma escada de madeira que rangia muito. O corredor era estreito, com papel de parede amarelado e quadros antigos na parede. Quase todos eram retratos de pessoas sérias, famílias inteiras olhando direto para frente. Tinha algo naqueles olhos que eu não gostei. O quarto era simples: cama, criado mudo, armário, uma janela para a praça. Eu estava cansado demais para investigar qualquer coisa. Tirei a roupa molhada, tomei um banho frio, porque não tinha água quente, e deitei, mas não consegui dormir. Fiquei ouvindo um som lá fora. Parecia gente andando na rua. Levantei e olhei pela janela. A praça estava cheia, cheia. Homens, mulheres, crianças, todos caminhando devagar em silêncio, como se estivessem indo para algum lugar. Alguns seguravam guarda-chuva, outros não, mas o mais estranho é que ninguém parecia molhado. A chuva continuou caindo. Eu fiquei olhando sem entender. Então o sino da igreja tocou. Uma vez, duas, três. Quando o sino tocou a terceira vez, todo mundo parou ao mesmo tempo e virou o rosto na direção da hospedaria, na direção da minha janela. Eu me abaixei na hora. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Fiquei sentado no chão do quarto sem respirar direito, esperando. Não ouvi grito, não ouvi passo subindo, nada. Depois de um tempo, criei coragem e olhei de novo. A praça estava vazia, completamente vazia. Eu não dormi o resto da noite. Quando amanheceu, ou melhor, quando clareou um pouco, desci correndo. A mulher da recepção estava no mesmo lugar, como se não tivesse saído dali. Perguntei sobre mecânico. Ela disse: O seu carro está funcionando. Eu nem respondi. Saí. Fui até o carro, girei a chave e ele pegou de primeira, sem falhar. Foi aí que eu decidi ir embora o mais rápido possível.
Peguei minhas coisas, entrei no carro e tentei sair pelo mesmo caminho que tinha entrado, só que eu não encontrei a saída. Rodei pela cidade inteira. Passava pela igreja, pela praça, por uma rua com casas iguais, por uma escola fechada, por um armazém antigo e sempre voltava para a praça. Eu comecei a suar frio. Não era cidade grande, não tinha como se perder daquele jeito. Parei perto da igreja e vi um homem varrendo a calçada. Perguntei como fazia para sair dali. Ele olhou para mim e disse: nem todo mundo sai no dia seguinte. Eu fiquei irritado. Acho que foi o medo virando raiva. Perguntei: que brincadeira é essa? Onde fica a estrada? Ele apontou para uma rua atrás da igreja. Eu segui. A rua era estreita, de terra, ladeada por árvores. Fui dirigindo devagar e depois de alguns minutos vi uma neblina muito forte. Forte a ponto de eu quase não enxergar o capô do carro. Pensei em voltar, mas continuei. E então eu vi uma mulher parada no meio da estrada. Freiei com tudo. Era uma mulher jovem, usando um vestido claro. Estava de costas. Eu buzinei. Ela não se mexeu. Abri o vidro e gritei: moça! Ela virou devagar. O rosto dela era normal, mas triste, muito triste. Ela disse: não assina o livro de novo. Eu congelei. Ela repetiu: quando pedirem, não assina. E desapareceu na neblina. Não foi andar para longe, não foi correr. Ela simplesmente não estava mais ali. Eu acelerei. A neblina ficou mais forte e por alguns segundos eu achei que ia bater. O carro parecia pesado, como se alguma coisa segurasse. O rádio ligou sozinho e começou a chiar. No meio do chiado, ouvi vozes, muitas vozes, como se gente falasse ao mesmo tempo. E uma frase ficou clara: fica mais uma noite. Eu comecei a rezar. Não era uma oração bonita, organizada. Era desespero mesmo. Pai Nosso misturado com Ave Maria, pedindo para Deus me tirar dali. Do nada, a neblina abriu e eu estava na estrada. A estrada normal, a mesma que eu tinha pegado na noite anterior. Parei no acostamento e fiquei um tempo tremendo, tentando entender. Olhei para trás. Não tinha entrada de cidade, não tinha placa, não tinha nada. Só mato e cerca. Segui até o primeiro posto que encontrei. Devia ser umas 8 horas da manhã. Perguntei ao frentista onde ficava Santa Olívia. Ele franziu a testa. Santa o quê? Repeti. Ele chamou outro funcionário, um senhor mais velho. O homem ficou sério quando ouviu o nome. Perguntou onde eu tinha ouvido aquilo. Contei, por cima, que tinha visto uma placa e entrado numa cidade. Ele ficou me olhando de um jeito estranho e disse: moço, não tem cidade com esse nome aqui. Eu insisti. Ele então falou que muitos anos antes existia uma vila naquela região. Não sabia se chamava exatamente Santa Olívia ou se era nome popular. Disse que a vila tinha acabado depois de uma enchente muito grande, décadas atrás. Muita gente morreu, outros foram embora. O lugar nunca foi reconstruído. Perguntei onde ficava. Ele apontou para a direção de onde eu vinha e disse: ali só tem ruína e nem dá para entrar de carro. Eu voltei lá outro dia? Nunca, nem por dinheiro. Joguei fora o mapa que eu usava naquela viagem. Vendi o carro meses depois, mesmo ele nunca mais apresentando problema. E até hoje, quando eu preciso viajar, evito a estrada à noite. O que mais me assusta não é ter visto uma cidade que não existe, é lembrar do livro. Meu nome ficou lá, em uma página em branco. E às vezes eu penso que se eu tivesse dormido mais uma noite, talvez algum dia eu encontrasse meu nome naquele livro com uma data do lado. E talvez eu fosse mais uma pessoa caminhando em silêncio pela praça, esperando outro motorista entrar. É isso. Eu nunca contei desse jeito para ninguém,
Mas toda vez que vejo uma placa de cidade pequena no meio da estrada, principalmente em noite de chuva, eu diminuo a velocidade e confiro 2 vezes se ela existe mesmo. Pois é, pessoal, tudo muito estranho, não? Aí a gente pensa, imaginação, sonho, ele dormiu na estrada? Eu não sei, fiquei sem resposta. Mas que aconteceu alguma coisa, aconteceu. Ele viveu alguma coisa e a gente só não saberia explicar. Eu também não tenho explicação, mas enfim. Pois é, gente, eu espero que vocês tenham gostado, curtam o nosso vídeo e não se esqueçam de se inscrever para não perder os próximos vídeos, ok? E até breve, pessoal.